Cabelinho preso, situação precária, correria, estou no escritório, tenho reunião daqui a pouco, mas quis gravar esse vídeo rapidinho, espero que fique curto, rápido e que vocês não desistam e que eu consigo mostrar os 24 livros clássicos que eu quero ler em 2024. Sim, são 24 livros. Tem um convite muito especial para vocês e eu preparei 12 desses livros especialmente para leituras conjuntas para a gente ler junto. Vai ter cronograma, vai ter tudo bonitinho. Eu vou explicar para vocês agora e corre lá. Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros. Então, muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos. Curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação. Compartilha com os amigos e deixa um comentário aqui embaixo. Se for comprar qualquer um desses 24 livros que eu citar, usa o link meu da Amazon, vou deixar a listagem abaixo e todas as informações na descrição do vídeo, mas comprando pelo meu link na Amazon, gente, porque eu sou associada lá, você me ajuda com uma pequena comissão, não vai pagar nada mais em suas compras e é o único retorno financeiro que eu tenho atualmente produzindo conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram e pro TikTok. E eu, de vez em quando, estarei olhando aqui a minha lista no computador. E essa lista visa me ajudar com algumas informações. E, gente, eu resolvi criar um projeto chamado Viajando pelo Mundo com a Ursinha. E nesse projeto vão ser 12 livros clássicos curtos, rápidos de ler, que tem 12 nacionalidades diferentes e que eu me comprometi a ler um desses por mês. Então, todo mês vai sair um vídeo aqui no canal, na última quinta-feira de cada mês, com a resenha desse livro específico. Eu também vou soltar um cronograma no Clube da Ursinha. Vou pedir para você preencher o formulário, caso você queira ler esses 12 livros junto comigo, porque se tiver muita gente interessada, eu crio um grupo exclusivo da nossa viagem conjunta aqui pelo mundo no WhatsApp, né? Porque eu sei que muita gente gosta de interagir mais no WhatsApp do que no Telegram, mas eu vou criar esse grupo só se realmente tiver muita gente interessada, e caso tenha muita gente interessada, eu vou fazer uma reuniãozinha ali no Google Meet na última quinta-feira também, já fica essa data aí mais ou menos especificada para a gente discutir o livro. Caso contrário, de todo jeito eu vou ler os livros, já está na minha meta, e toda quinta-feira, a última quinta-feira de cada mês, vai sair a resenha completinha desse livro no canal. Então você pode ler comigo, pode acompanhar o cronograma. Eu também vou soltar o cronograma aqui na comunidade, na aba comunidade do YouTube, e vou soltar o cronograma lá no Clube da Ursinha do Telegram. Então, assim, vou deixar esses links todos especificadinhos para vocês. Tem o Clube da Ursinha no Telegram, onde eu coloco os sorteios, eu também coloco os vídeos novos do canal, e tem um formulário de inscrição para a nossa viagem conjunta aqui com esses 12 livros, para você preencher esse formulário com alguns dados básicos para mim saber quem está interessado em ler. E eu, Úrsula, mas eu nem sei que livros são, eu vou mostrar para vocês agora. Eu falei 24 livros, tá? E só os 12 primeiros vão entrar nessa meta aí de um passeio pelo mundo. Os outros 12 são livros maiores, são livros mais desafiadores, que é uma proposta pessoal minha. Os 3 primeiros que eu vou citar desses outros 12, eles já tem uma data mais ou menos definida para leitura, os outros não, eu vou ler ao longo do ano, sem muita preocupação. Eu quis criar um cronograma mais específico para os 12 que eu quero ler junto com vocês, caso vocês se interessem em passear pelo mundo comigo. E aí esses 12 vão ter cronograma, vão ter data definida de vídeo, mas os outros eu vou deixar mais livre para não ficar uma coisa muito pesada para mim, tá? Então o primeiro, gente, tem no Kindle Unlimited, é um livrinho curto, rápido de ler, ideal para janeiro, para a gente começar bem o início desse ano de 2024, que é Êxtase e Outros Contos. Eu acabei de abrir esse livro no calendário do Advento da Ursinha. Eu comprei esse livro muito barato, eu acho que foi uns R$25, tá? É uma edição muito bela da Antofágica, a autora é a Catherine Mansfield. Esse livro é de 1920 e, gente, a Catherine, ela viveu de 1888 a 1923.
E ela era muito conhecida como Catherine Mansfield, proeminente escritora neozelandesa de contos. E tem uma declaração da Virginia Woolf muito interessante sobre essa autora. A única escrita de que tive inveja na vida. Autoras como Ana Cristina César, que é uma autora de Até os Pés, e Virginia Woolf, Clarice Lispector também admiravam muito o trabalho da Catherine. Eu nunca li nenhum autor da Nova Zelândia, então assim, eu tô muito curiosa e você pode me acompanhar nesse projeto sem ter que comprar o livro, porque ele está no Kindle Unlimited, gente, que é aquele serviço de aluguel de livros, de e-books da Amazon. Você pode testar, caso você nunca tenha assinado, por 30 dias grátis. Direto tem promoção de assinar 3 meses por R$ 1,99. Então, esse serviço é um serviço muito interessante, muito legal. Você não precisa adquirir a edição física para ler comigo esse em janeiro. Lembrando que esse vai ser para janeiro e na última quinta-feira do mês eu vou postar um vídeo sobre esse livro. Então, primeiro nosso passeio será pela Nova Zelândia e uma autora feminina e livro de contos. Para janeiro começar tranquilinho aí, a gente vai discutir esse livro, se tudo der certo, se o grupo for criado, mas mesmo se não for criado, dá para discutir lá pelo Telegram, no Clube da Ursinha, a partir da quinta-feira, última quinta-feira do mês. Gravem essa data aí, tá? E eu acho que talvez eu grave um vídeo de abertura dessa leitura conjunta lendo o primeiro conto, né? Então, comenta aqui se vocês acham interessante, que aí eu começo o cronograma de leitura lendo o primeiro conto. Segundo é a sucessora. Eu ia colocar esse livro aqui da Carolina Nabuco, que é uma autora nacional, para janeiro. Só que como esse livro não tem no Kindle Unlimited, poderia desanimar muita gente a já ter que comprar o primeiro livro para janeiro, eu deixei ele para fevereiro. Então, na última quinta-feira de fevereiro, a gente vai discutir esse livro aqui. Eu vou trazer um vídeo e provavelmente vou ler o capítulo 1 no dia 1º de fevereiro para a gente esquentar. Esse livro nunca está de promoção, mas eu achei a edição belíssima, bem caprichada, é um livro curto. E eu só tive interesse em ler esse livro porque eu li Rebeca, da Daphne, e a Rebeca, dizem aí nos bastidores que foi inspirado. Tem uma questão muito triste, até de plágio. A Carolina Nabuco não foi à frente, né, na sua denúncia de plágio, mas ficou uma situação muito complexa e delicada na época, ainda mais porque Rebeca teve adaptação, teve um sucesso muito grande e a sucessora não teve esse sucesso, e é uma obra nacional. Então eu queria muito que vocês embarcassem comigo nessa história para a gente ler em fevereiro. Dá tempo de você comprar esse livro até lá e dividir aí em parcelas suaves. Esse livro, gente, é de 1934. A Carolina Nabuco é brasileira, então esse é o nosso passeio pelo Brasil de 2024. E a Carolina, que é a autora, recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Então vale muito a pena dar uma chance para essa autora, tá bom? Em março eu vou ler um que é um passeio pelo Japão, A Casa das Belas Adormecidas. Eu não segui uma sequência assim de proximidade de países, não. Vamos supor, a gente vai viajar pelos livros, então pelos livros não temos barreiras, nem que enfrentar avião. Então a gente vai para o Japão, sim, em março. E esse livro também é muito belo, já mostrei ele algumas vezes aqui. É da editora Estação Liberdade. Esse autor, gente, que é o Yasunari Kawabata, ele viveu entre 1899 e 1972, nasceu em Osaka, Japão, foi um escritor japonês, o primeiro de seu país a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1968. Esse autor acabou tirando a própria vida. Aqui conta um pouquinho da trajetória dele. Essa obra eu não sei muita coisa sobre ela, mas eu queria muito ler. Eu achei essa edição belíssima. Me parece que é uma obra bastante impactante, mas em março eu sinto que a gente vai estar preparado para ler essa obra. Em março é o mês das mulheres, e agora eu estou me lembrando que eu não
preparei uma obra feminina, mas vai ter muita coisa em março pra gente ler, então não se preocupe. Eu acho que eu ainda vou manter essa obra para março mesmo. A Casa das Belas Adormecidas foi publicada em 1961, tá? E aí, gente, em abril eu queria muito ler Panolândia com vocês, do Edin Abult. Esse livro, gente, foi indicação da Sofia Nestrovsky. Ela diz que esse livro é muito interessante, muito diferente. A Panolândia foi publicada em 1884, é um livro mais antigo, é o nosso passeio pela Inglaterra. E eu não sei muita coisa, mas eu sei que o escritor era um erudito inglês e professor também, tá, gente? Então ele foi professor na Universidade de Cambridge. Eu nunca li nada desse autor e é um romance de muitas dimensões. Então dá tempo de você comprar esse livro pra gente ler em abril. Aí em maio eu quis me dar um presente. Eu vou ler Ivan Turgenev, né? Em maio é meu aniversário, tá, gente? Pais e Filhos, eu gostei muito de Primeiro Amor, desse mesmo autor. E o ano passado eu comprei esse livro, então também vai ser um desencalha. E é um livro belíssimo, edição aí da Companhia das Letras, belíssima. E vamos comentar as edições? Ó, essa edição aqui é da Tordesilhas, capa mole, mas sem orelhas. Essa é capa dura, né? Pais e Filhos, capa dura da Companhia das Letras, Estação Liberdade. A sucessora é da Editora Instante. Beleza? Então tá, gente. Então, Pais e Filhos é uma obra um pouquinho mais robusta do Ivan Turgenev, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ler esse livro junto comigo, tá? E ele é de 1882, e é uma obra-prima do russo. E o Ivan Turgenev viveu entre 1818 e 1883, tá? Essa época aqui em que foi publicada essa obra, havia uma grande perturbação social e política em seu país. E no mês de junho, a gente vai passear por Inferno do Dante. Esse livro, a princípio, parece muito grande, mas ele é uma edição bilíngue. Esse aqui está em domínio público. A tradução do domínio público é considerada muito boa, tá? Então dá para você acessar por lá. Você não precisa comprar essa edição, mas eu indico porque ela é uma edição premiada, composta por 3 tradutores e tem muito detalhe aqui. E eu queria ler esse livro por causa que eu li uma história real de crime e poesia e gostei bastante. Então, é um livro que são poemas. Então, a gente vai passear aqui pela Itália, tá, gente? E esse livro foi publicado no século XIV. É a primeira parte de A Divina Comédia e o Dante Alighieri, gente, era italiano. Então vai ser um grande passeio aí. Estou com altas expectativas para essa leitura. Aí, gente, em julho a gente vai pegar um pequenininho que é Viagem ao Redor do Meu Quarto. No momento que eu tô gravando esse vídeo, esse livro está no Kindle Unlimited. A maioria dos livros da Antofágica estão no Kindle Unlimited. Esse livro aqui eu escolhi porque ele foi publicado em 1795, redigido na Fortaleza de Turim, o livrinho do tenente e conde Xavier de Meister, que viveu entre 1763 e 1852 na França. É um exercício da rezonha subversão de hierarquias, seja elas militares, metafísicas ou literárias. Eu tô com altas expectativas, então esse aqui em julho a gente vai passear pela França. Aí em agosto eu escolhi um bem antigo, que é para marcar uma riscadinha na raspadinha, e é Confissões de Santo Agostinho. Esse livro, gente, ele foi publicado em 1397 e 400 depois de Cristo. É um livro bem antigo, autobiográfico, e a língua dele original era o latim. Essa edição é da Peng Companhia. O Rio Aurélio Agostinho, que é o autor e que era um clérigo, ele era de Pinome Tagaste, antiga cidade de Namíbia, no norte da África.
Então, sobre as ruínas de Tagaste foi edificada a atual cidade, fica na Argélia. Então, gente, é ali um passeio pela alguma parte do território africano, mas esse livro foi publicado numa cidade que hoje já não tem o mesmo nome, que hoje fica na Argélia, porém, na época, era uma língua antiga e é na antiga cidade de Namíbia, tá bom? Então, como é muito antigo, nós vamos fazer esse passeio por lá. Os próximos 4 eu ainda não tenho a edição física, mas pretendo adquirir, então eu vou conversar com vocês sobre eles agora. Aí, no mês de setembro, eu quero ler o Primo Basílio, que ele é de 1878, é um romance de José Maria Essa de Queiroz, né? É português, então nós vamos fazer um passeio por Portugal. E constitui uma análise da família burguesa urbana do século XIX em Portugal, tá, gente? Então é de 1878. Eu gostei muito de Essa de Queiroz, quero redescobrir esse autor. Aí, como 10º, né, em outubro, eu coloquei Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774. Esse livro, gente, ele é de língua alemã e ele teve uma grande repercussão na época. Ele é um livro pesado, ele tem alguns gatilhos para quem tira a própria vida. Não é um livro muito fácil de ler, então acho que ele vai combinar com outubro, que é um mês de terror, e é um outro tipo de terror, terror da mente, né? Eu gosto muito, né, porque o autor, gente, que é Goethe, né, o autor Van Goethe, foi um polímata, autor e estadista alemão do Sacro Império Romano Germânico, que também fez incursões pelo campo da ciência natural. Como escritor, Goethe foi uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu nos finais dos séculos 17 e início do século 19, tá? Então, esse aí é a minha escolha para outubro. Em novembro, eu escolhi um livro em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. Eu escolhi De Passagem, da Nélia Larsen, que é uma autora estadunidense, então vai ser a nossa passagem pelos Estados Unidos. E esse livro foi publicado em 1929. E é um clássico do movimento de renascença do Harlem. Este livro é um relato impactante sobre o colorismo nos Estados Unidos, então achei que seria pertinente ler em novembro, tá? Te convido. E o último, gente, para dezembro, vai ficar A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que foi publicado antes de Cristo, e é chinês, ele é de não ficção. Ele foi publicado no século V antes de Cristo, mais ou menos. Não se tem nem certeza do Sun Tzu ser o autor, mas se tem alguma noção, e é um livro de não ficção que foi publicado nessa época. Então seria uma viagem por um outro livro que, semelhante ao Santo Agostinho, que é quase um não ficção, né, que é uma obra de autobiográfica, mas com algumas nuances de ficção, a Arte da Guerra, ela também tem esse teor, só que de um relato ali dessa época. E o autor, ele foi um general, estrategista e filósofo chinês. Então tem 13 capítulos de estratégias militares que eu achei interessante conhecer. Espero que você queira conhecer comigo. Esse aí talvez mude um pouquinho a data para dezembro, né? Porque aí em dezembro tem festas de finais de ano. Mas todos os outros, de janeiro a novembro, as reuniões ocorrerão sempre às últimas quintas-feiras do mês, no mesmo dia em que sai a resenha final do livro no canal, tá? Fica aqui meu convite, não se esqueça de preencher o formulário caso você tenha interesse em acessar o calendário, em criar um grupo, em participar talvez de uma reunião via Meet, e ia ser muito legal saber sua opinião sobre isso. Agora os 12 livros que eu quero ler como um projeto pessoal, mas que não sei quando eu vou ler. Alguns eu já quero iniciar em janeiro, mas não sei, tá, gente? Calma. Paraíso Perdido, esse livro eu comprei, né, no calendário do Advento. Ele é um poema épico do século XVII, escrito por John Milton, que viveu entre 1608 e 1674. Ele nasceu em Londres, tá? Originalmente publicado
em 1667 em 10 cantos. Uma segunda edição foi publicada em 1674 em 12 cantos, com pequenas revisões do autor. Essa edição que tem em mãos é considerada uma das melhores traduções para o português, tá? E é da Martin Clary. E aqui são os cantos. E o segundo livro que quero ler, todos os livros aqui, exceto 2, eu tenho já, tá? O Middlemarch, da George Eliot. Esse daqui, gente, foi publicado em 1871. E a autora, que chamava, na verdade, Mary Ann, ela viveu entre 1819 e 1880. Foi uma romancista autodidata britânica. Usava o nome de pluma masculino para que seus trabalhos fossem levados a sério. Aí eu tenho um livro que ainda não chegou para mim, que é Norte e Sul. Ele foi publicado em 1954 e atualmente é uma nova edição em parceria aí com a editora Wish e a editora Darkside. A editora Darkside adquiriu, né, a editora Wish, e esse livro conta com uma curadoria ali da Paula Alexandra, que, se não me engano, fez a apresentação, escreveu a apresentação do livro, tá, gente? É um romance social da escritora inglesa Elizabeth Gaskell, que viveu entre 1810 e 1865. Ao lado de Esposas e Filhas, e Carnforth é um de seus romances mais conhecidos. Nunca li nada dessa autora, tá? Foi adaptado para a televisão 2 vezes, em 1975 e 2004. Também não assisti nenhuma das adaptações. Mas estou com altas expectativas para esse livro, tá? Achei a edição belíssima, estou ansiosa para vê-la em mãos. Para tê-la em mãos. O outro livro, gente, é A Procura do Tempo Perdido, ou Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Em Busca do Tempo Perdido é uma obra romanesca de Marcel Proust, escrita entre 1908 e 1909 e 1922, publicada entre 1913 e 1927, em 7 volumes, os 3 últimos póstumamente. Então, os 3 últimos volumes dessa obra foram publicados depois que o autor morreu. E, gente, eu não sei nada sobre a história, mas é um dos favoritos da Laura do Literapia e eu quero ler. E aí, quando eu vou ler, eu vou acompanhar pelas edições da Companhia das Letras, que lançou apenas os 2 primeiros volumes aqui no Brasil, tá? As Ondas, da Virginia Woolf, é um livro bastante desafiador, considerado o seu romance mais experimental, e ele foi publicado inicialmente em 1931. Essa edição é da Autêntica, e é só isso que eu sei sobre a obra, tá? Mas a Virginia Woolf é uma das minhas autoras favoritas do momento, e esse é o último livro que eu tenho aqui dela disponível atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, para ler. Aí, como sexto, tem Odisseia de Homero. Eu coloquei o box porque eu pretendo ler esse box em 2024. Então, aqui tem Ilíada e Odisseia. Eu já mostrei ele em detalhes em algum momento de unboxing, procurem. É só digitar Ilíada e Odisseia no meu YouTube que você vai encontrar. E esse livro aqui, gente, foi publicado no século 8 a.C., na Grécia, e o autor é o Homero. O 7º livro dessa segunda lista é O Sonho e a Fúria, do Faulkner, né, William Faulkner. Esse livro é de 1929, é um romance escrito por esse autor que é estadunidense, e eu não sei nada mais da história, ele é todo bonitão, assim, ó. E essa obra aqui, eu pretendo ler, aqui eu foco, né? Em 2024, não sei quando, mas parece que tem algo bem semelhante à obra da Virginia Woolf, ao mesmo tempo que é diferente, tá? É o estilo meio experimental, meio fluxo de consciência. Eu não tenho certeza se eu tô falando algo errado aqui, tá? Por isso que eu não vou falar muito sobre a obra, porque eu realmente não fiz uma pesquisa tão longa, tá? E deixa eu ver. Fahrenheit 451. Eu abri esse livro hoje e ele é de 1953, do Hagel Douglas, estadunidense. Só o que eu sei que é uma distopia e que muita gente compara ele a 1984, do George Orwell, então quero conhecer. Aí temos aqui um grande desafio que eu tô deixando mais para frente, que seria A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Esse autor que é alemão, esse livro foi publicado em 1924, tem toda uma história muito
envolvente com esse livro aqui. Eu não sei mais nada sobre isso. Tem essa edição da Companhia das Letras que eu comprei também no Advento da Ursinha, já pensando nesse projeto para 2024. E eu ainda não tenho nenhum cronograma, nenhuma ideia de como fazer essa leitura, tá, gente? Eu vou pensando e, se for o caso, a gente organizar uma leitura conjunta, a gente fará isso sim. O que mais que tem? O Jogo da Amarelinha. Eu também comprei esse livro aqui o ano passado. Eu também comprei esse livro para esse ano, no Advento da Ursinha, para ler em 2024. 1963, do Júlio Cortázar, e esse autor, ele nasceu na Bélgica, mas ele é considerado argentino, então ele só nasceu na Bélgica. Então, Cortázar foi um escritor, tradutor e intelectual argentino. Sem renunciar à nacionalidade argentina, ele optou por adquirir a nacionalidade francesa em 1981, em protesto contra a ditadura militar argentina. Ele é todo bonito, tem um corte muito bonito, mas me parece que é um pouco desafiador, porque ele tem uma linha sugerida pelo autor para ser feita a leitura, que é essa daqui, tá? A tradução é de Eric Nepomuceno. Vou ler Ciranda de Pedra, publicado pela Lígia Fagundes Telles em 1954. Esse livro também está na raspadinha da Companhia das Letras. Eu recebi, né, que é uma brincadeirinha, à medida que eu for lendo os livros citados lá, que são 60, eu vou raspando, e tem um vídeo só sobre essa raspadinha, então pode assistir por lá. E eu não tenho esse livro ainda, pretendo adquirir ao longo do mês de 2024. O último é Agnes Grey, publicado em 1847 pela autora Anne Bronte, que é uma das irmãs Brontë, né? Então eu nunca li nada da Anne e gosto muito da Charlotte, gosto muito da Emily com o Seu Morro dos Ventos Vivantes, então quero descobrir a Anne também com Agnes Grey. E aí, gente, eu tenho umas metas extras, mas eu não vou divulgar aqui, porque ainda vai sair um vídeo de todos os clássicos que eu li em 2023, e nesse vídeo eu vou publicar os que eu não consegui ler das metas. Como ainda tá rolando dezembro, ainda tenho possibilidade de ler, eu vou esperar ler os livros que eu tenho para ler e vou publicar essa lista semana que vem. Então vou passear por todos os clássicos que eu li ao longo de 2023, já tenho mais ou menos um roteiro organizado. Então são esses os 24 livros que eu vou ler em 2024. Me conta aqui se você vai fazer o passeio comigo, se gostou dos 12 primeiros livros curtos, rápidos de ler, que vão passear pelo mundo, se gostou dos outros 12 que eu escolhi e que não tem um cronograma, mas comenta aqui embaixo se você quer ler algum desses comigo e se quer um cronograma dos outros que são maiores, né? Que tem ali uma robustez, se você se interessou. Convido a ir comprar esses livros ao longo do mês usando o meu link e vir comigo nessa jornada, gente. E à medida que eu for começar a ler as leituras, eu vou fazer convites para vocês lerem comigo também. Ia ser muito legal ter companhia nessas leituras, mas vem comigo, vem participar. Eu tô muito empolgada para essas leituras para 2024. E não deixe de comentar aí o que você achou da minha lista, se você acha que tinha algum que você achou que eu ia ler em 2024 e não coloquei na lista. Vamos dialogar um pouco mais, tá? Um grande beijo, até semana que vem e tchau!